Oi, Catamires do Resenhando Sonhos, e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês quais foram os meus favoritos do mês de fevereiro. Eu comecei a fazer esse vídeo no mês passado, então pra dar uma substituída no vídeo de leituras do mês. Se você quer saber absolutamente tudo o que eu li durante o mês de fevereiro, você pode acompanhar pelos vlogs de leitura que estão saindo de 15 em 15 dias, onde eu vou mostrando e comentando mais casualmente o que eu achei sobre cada livro. E pra esse vídeo eu separei então em 5 categorias que a gente vai conversar agora. Para a categoria número 1, que é o embuste do mês, aquele livro que fez com que eu demorasse mais tempo pra ler, que trancou as minhas leituras, eu vou colocar aqui um livro que ele quase esteve como uma decepção, mas depois eu acabei substituindo por outro livro, que é Wicked. Eu fiz essa leitura num livro viajante, do livro viajante, já expliquei isso pra vocês no vlog. Só que eu não li O Mágico de Oz. E eu achei que o livro se sustentava sozinho, mas pra mim a história soou bastante desinteressante na primeira metade. Eu só gostei do livro depois que a Elphaba estava já adulta, então foi um longo caminho até chegar nesse ponto, e depois, onde pra mim a história realmente ficou interessante, já tava muito próximo do final. E foi um livro que eu demorei bastante tempo lendo, eu acho que eu fiquei mais de uma semana enrolando com essa leitura e meio que trancando. Pra categoria número 2, que é a decepção do mês, eu realmente fiquei decepcionada, porque eu tava esperando que fosse, primeiro, uma leitura bem legal, segundo, ia me ajudar a quebrar um pouco desse trauma de leituras de contos que eu tenho, e na verdade foi bem complicado. E foi As Crônicas de Marte, esse livro aqui que é organizado pelo George R. R. Martin e o Gardner Dozois. Esse livro é uma coletânea de 15 contos de ficção científica que tem como foco principal Marte. Eu não gostei da maioria das histórias, eu acho que eu salvei assim uns 5 dos 15 contos, então foi um aproveitamento de 33%, o que não é assim tão legal. E foi uma leitura bem complicada pra mim, porque alguns contos tinham muitas semelhanças, outros eram completamente fora do esquadro. Alguns trabalhavam Marte de um aspecto mais interno, outros mal se ouvia falar de Marte. Eu tava com uma expectativa diferente do que o livro entregou. Eu já vi que algumas pessoas gostaram bastante, mas pra mim simplesmente não funcionou. Também vale a pena dizer que estou fanha, porque tava gripada. Então, como o livro que mais me fez pensar durante o mês de fevereiro, eu coloquei a minha última leitura do mês. Foi um livro que, enquanto eu tava lendo, eu me peguei questionando uma série de coisas. É um livro que eu acho que é super pertinente, tá em foco agora no momento atual. Foi um relançamento do meio do ano passado por causa da série. É o Conto da Aya, da Margaret Atwood. Esse livro vai trazer um universo distópico onde a sociedade tá bem diferente, onde as mulheres são divididas em castas, aquelas que conseguem procriar, outras que não. E aí existe toda uma cultura de preservação dessas mulheres e ao mesmo tempo de estupro, porque elas viram um objeto aqui. Esse objeto serve a algumas pessoas, daí uma vez por mês, tempos em tempos, ela tem que fazer esse ritual com alguém pra ver se ela vai engravidar. Então é um negócio assim bizarro e ao mesmo tempo levanta uma série de questões que são muito interessantes sobre a forma como a sociedade lida com a mulher, sobre como realmente a sociedade lidaria com uma situação assim. Eu li um conto bem legal em Mulheres Perigosas, que retratava uma sociedade semelhante, só que um pouco mais selvagem. Então é uma história que levanta vários aspectos e é muito legal você ler atentando a isso. E agora eu quero conferir a série pra ver o que eu acho. Pra quarta categoria, que é a surpresa do mês, eu vou colocar aqui um livro que eu tava meio assim pra fazer essa leitura. Eu tava ansiosa pela leitura, mas ao mesmo tempo eu tava meio assim. Eu não sei bem dizer porquê pra vocês, mas eu tava achando que não ia ser tão legal, que talvez fosse ser uma leitura mais devagar, e que acabou me surpreendendo. Foi um livro que eu li durante a Maratona Folha Literária 48 Horas, que rolou no Carnaval, e que eu devorei. Se vocês assistiram o vlog, vocês sabem, que foi Meia Guerra, do Joe Abercrombie. Esse livro finaliza a trilogia Mar Despedaçado, que começou com Meio Rei, Meio Mundo. Todos os livros já tem resenha aqui no canal, e foi muito legal, porque eu tava completamente desmotivada, eu tava tipo, eu não vou conseguir ler, eu vou ler meia dúzia de páginas, vou parar, e de repente quando eu vi, eu tava terminando o livro. Foi uma experiência interessante, porque apesar de eu ter gostado muito do desdobramento da história, das surpresas que o livro trouxe, eu não gostei da protagonista, da narradora do livro, então ficou meio assim pra mim, e mesmo assim a história conseguiu se sobressair e eu relevar essas coisas. E eu acho que eu considerei o Meia Guerra ainda o melhor dos 3 livros, o que é bacana porque o fechamento é sempre bom que seja melhor do que o resto da série, né? E pra quinta
categoria, que talvez seja a categoria mais esperada, e quais foram os melhores livros que eu li em fevereiro. Tava faltando aqueles livros que me fariam pular da cadeira e me deixar super empolgada, e eu tava meio assim, eu tava fazendo leituras muito 3 estrelas e meia, leituras mais ou menos, que eram histórias legais, mas ao mesmo tempo não tinham algo que me fizesse ficar eufórica com relação ao que tava acontecendo. E o final de fevereiro foi muito legal por causa disso. Aliás, foi Meia Guerra que fez o plot twist, porque depois de Meia Guerra eu li coisas muito legais, e o primeiro livro que eu finalizei, então depois que eu saí do meu recesso ali pós-maratonas, foi A Mulher na Janela. É um lançamento agora de março da Editora Arqueiro, também já tem resenha aqui pra vocês. Foi uma leitura muito legal, eu já comentei no vídeo que eu achei. Gente, é engraçado porque tem algumas coisas que se assemelham a Garota no Trem, e ao mesmo tempo, conforme você vai lendo, você vai distanciando uma história da outra, e se você entrar pensando sobre essas coisas, você vai acabar tomando alguns tombos, porque a história tem momentos bem específicos onde ela muda completamente de foco, e é muito legal acompanhar isso e ver o quanto às vezes a gente faz papel de trouxa por acreditar no que tá bem na nossa frente e não ampliar um pouco os horizontes. Então foi uma leitura muito especial, e foi exatamente o que eu tava precisando, do meu mês tava precisando, pra dar o plot twist que eu estava precisando. E aí, na sequência, o outro livro que eu li também foi um favorito do mês, que foi Jogador Número 1, do Ernest Cline. Tá pra sair a adaptação aí, então eu queria fazer essa leitura antes pra conferir. Eu gostei muito dessa leitura. Foi estranho porque eu até comentei no Stories que você não me segue lá, é @resenhandosonhos, que eu nunca joguei videogame, então a maioria das referências aqui eu não tinha. Eu peguei algumas referências de filme, música e Senhor dos Anéis, basicamente, e o resto era tudo uma grande novidade pra mim. Primeiro, porque eu não sou uma criança dos anos 80, segundo, que não joguei videogame nunca na minha vida. Mas foi muito legal porque o autor conseguiu ser descritivo ao ponto de não ser amassante e conseguir me ambientar mesmo que eu tivesse completamente não familiarizada com aquilo. Eu imagino que pra quem jogou e pra quem conhece muito bem esses cenários, talvez a história pareça um pouco maçante por causa disso, porque vai ter muita descrição e tal, mas eu curti muito a forma, eu me senti ambientada, eu consegui realmente me posicionar dentro da história e enxergar as coisas dentro da história, e isso foi muito bacana, mesmo que eu nunca tivesse visto esses jogos, jogado esses jogos ou conhecido essas referências. Então agora eu tô super empolgada pra ver o filme, eu curti bastante essa leitura. Na categoria filmes, tenho que comentar este mês, porque mês passado eu não tinha. Eu assisti 2 filmes, não foi lá uma grande avanço, eu ainda não assisti Me Chama Pelo Seu Nome. Aliás, Oscar esse ano eu fiquei por fora completamente de assistir antes. Eu assisti Pantera Negra e Thor Ragnarok, sim, eu não tinha assistido Thor Ragnarok ainda. Thor Ragnarok eu achei uma bobagem. Eu adoro filme de super-herói, eu adoro os filmes da Marvel, não conseguiu me descer. Eu não sei se foi porque eu assisti logo depois de ter assistido Pantera Negra, que pra mim foi o grande filme do mês, que é um filmão da porra. Nossa, eu achei muito legal. E não é nem pelo filme em si, mas é pela forma como a história foi contada e os elementos foram escolhidos para serem usados ali para contar aquela história. É um livro com bastante representatividade, que traz uma representação muito forte dos povos da África, do negro, do que ele sofre, das consequências daquilo. Tem um vilão que é muito humano e que é um vilão onde você consegue se colocar na posição dele e dizer, olha, se eu tivesse no lugar desse cara, talvez eu fizesse absolutamente a mesma coisa. Então isso é muito legal. Eu vi uma declaração do protagonista, né, do cara que faz o Pantera Negra, o Rei T'Challa, falando que na verdade até quase o final do filme ele é o vilão, né, porque é ele que tá impedindo que algo aconteça que deveria ser o que acontece pra a coisa ir pra frente. Então eu achei muito legal. Eu tenho 2 momentos preferidos do filme, que não são spoilers, então eu vou passar pra vocês que aí que já assistiu vai se relacionar ou não. O primeiro deles é quando tem um diálogo entre 2 pessoas ali, e aí um pergunta pro outro, porque assim, em Wakanda tem muito, a gente vai proteger o nosso povo, é por isso que a gente não expõe o que tá acontecendo. E aí uma pessoa pergunta pra outra, tá, mas quem é o nosso povo, sabe? Todos os negros, todas as pessoas que estão no mundo, que vieram da África, não são o nosso povo? Por que o nosso povo se resume às pessoas que estão geograficamente localizadas aqui? E por que a gente só tá dando atenção pra essas pessoas? E isso é muito bacana, porque faz parte de todo o propósito de contar essa história. E a segunda cena é uma cena que envolve uma mulher e um cara, que é assim, toda vez que a gente tem um filme com um casal e alguém precisa tomar uma decisão, normalmente o cara escolhe a razão ou o dever e a mulher escolhe o coração. Então ela larga tudo pra ficar com ele e várias vezes ele não larga tudo pra ficar com ela. Uma cena nesse filme tem um confronto disso e que muda completamente essa visão, né? Inverte completamente os polos e mostra um empoderamento feminino muito interessante, porque dentro de Pantera Negra a gente também vai ter isso trabalhado, já que a guarda
principal de Wakanda é composta por mulheres. Então foi uma experiência muito legal ter ido ao cinema, ter conhecido essa história, e eu gostei muito que o filme tem um formato diferente, não é o formato tradicional da Marvel, ele não é tão cheio de piadas quanto os outros filmes são, ele tem um ritmo diferente, a gente não vai tipo pá, 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 e depois um baita boom, tem vários pequenos booms durante a trama, então eu curti muito. Pra série, a minha série do mês foi Black Sails, porque eu fiquei fevereiro inteiro assistindo e botando em dia as 2 temporadas que estavam faltando pra mim. Eu gostei muito do final, eu tava um pouco temerosa porque na última temporada tava tudo indo por água abaixo, os personagens que eu gostava tava tudo entrando em conflito e morrendo, e aí o último episódio foi muito bacana, assim, e esclareceu várias coisas também, então eu curti. E agora eu tô colocando em dia Scandal, então provavelmente no mês que vem, se eu gostar do resultado da coisa, Scandal vai estar aparecendo no próximo vídeo. E sobre música, eu finalmente, depois de meses do lançamento, descobri qual é a minha música favorita do CD novo da Pink. É Wild Hearts Can Be Broken. É a minha música favorita, eu gosto muito dela e eu ouvi muitas e muitas e muitas vezes durante o mês de fevereiro. Então é isso, esses foram meus favoritos do mês. Me conta aqui embaixo quais foram os favoritos do mês de vocês, o que vocês mais curtiram de ler e assistir e de ouvir também durante esse mês de fevereiro, que foi um mês um pouquinho mais curtinho, um mês que teve carnaval. Fevereiro foi um mês onde eu fiz algumas experimentações musicais, me aventurei a ouvir algumas outras coisas que fazia muito tempo que eu não entrava, por exemplo, no Top Brasil 50, Top 50 Brasil do Spotify, porque é um estilo de música que tá lá, que eu praticamente não ouço. Então eu ouvi e descobri algumas coisas, algumas polêmicas que rolaram de letras de músicas, e estavam lá as músicas, e eu acabei me conectando um pouco com isso, que eu não estava muito ciente. Mas sigo ouvindo as minhas playlists também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Também não esquece de se inscrever aqui no canal, se por acaso você é novo por aqui e não tá inscrito ainda, de deixar o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!